Fala turma, tudo tranquilo com vocês? Eu sou Paulo Barreto e esse aqui é um canal de apostas esportivas. Estou aqui com camisa oficial do Betmaster e hoje quero trazer para vocês, né, as minhas impressões de todas as palestras, de tudo que aconteceu nesse evento. Antes de tudo, agradecer toda a galera que me cumprimentou, que foi bater uma foto comigo, que pôde trocar uma ideia, né, as pessoas que me receberam também. Danilo Pereira, sensacional. Cara, que evento massa, que clima maravilhoso estava, né, lá no dia do evento. Agradecer também o pessoal que ficou junto comigo lá na Mansão Maromba, né, como eu costumei apelidar ali quando a gente estava hospedado, né, 13 pessoas de uma vibe muito bacana, e esse network incrível que aconteceu lá dentro do evento, sensacional. Quem não esteve lá, faça logo, né, o seu planejamento para estar no próximo, porque vale muito a pena. Hoje eu quero trazer para vocês aqui as 3 primeiras palestras, né, as palestras que aconteceram ali no período da manhã. Mais do que palestras, foram painéis, né? Tinham alguns apostadores, pessoas também que não eram apostadores, e aí teve uma conversa muito bacana, uma troca de experiência muito boa, e é isso que eu quero passar para vocês. O que é que aconteceu em cada uma delas, né? O que é que a gente pode trazer, né, para a nossa experiência dentro das apostas esportivas. Obviamente, é só um recortezinho pequeno, né, de tudo que aconteceu, mas eu quero pedir a você para deixar nos comentários, cara, esse assunto aqui é top, eu quero saber um pouquinho mais sobre isso. E aí eu vou trazer esses temas para vocês, talvez até convidando essas pessoas que estavam lá palestrando para falar mais sobre esse assunto. 10 minutinhos ali que cada um teve, né? Muito pouco para falar de tudo que realmente a gente queria falar naquele momento. Mas valeu muito e valeu muito pela experiência, muito conhecimento em pouco tempo. Cara, um ano de apostas em um dia, com certeza, vale muito a pena, tá bom? Colocar aqui a primeira palestra. Eu estava nessa palestra, né? Eu estava nesse painel aí. O painel foi apresentado pelo Danilo Pereira e são os fatores determinantes na busca do green, né? O que é que a gente deve estudar, o que é que a gente deve pensar, como a gente deve se preparar para encarar o mercado de apostas esportivas. O primeiro a falar, obviamente, foi o Danilo Pereira, que era o mediador, né? Apresentou muito bem, fez um meio-campo muito bacana e deu a oportunidade ali para a gente comentar um pouco. O primeiro foi o Tadioto, né? O Tadioto falou sobre as questões emocionais, né, e como elas interferem negativamente na nossa tomada de decisão. E aí, muitas vezes, você parte de um erro técnico, né, dentro das apostas esportivas, e esse erro técnico faz você cometer erros que ele chamou ali de erros emocionais. Contou uma história muito bacana sobre o Natal, né? Foi muito massa escutar essa história, foi muito engraçada e uma história que muita gente se identifica, né? Muita gente já passou por isso, né? Colocar nas apostas esportivas ali a esperança de um ganho para fazer determinada coisa e o tiro sair pela culatra. Então, foi muito bacana escutar essa experiência dele, né? A gente aprendendo com a experiência dos outros, a gente tira boas lições. Bom, o segundo a falar foi eu mesmo, né? Eu fui o segundo a falar. Eu levei para ali um estudo sobre o mercado de gols em ligas que as pessoas tendem a chamar de over, né? Então, peguei a Bundesliga e a Eredivisie, ou seja, o campeonato da Holanda, mostrei qual a linha média do campeonato, né? Se costuma bater mais over e mais under nesses campeonatos, né? Na linha, as pessoas subjugam alguns times e supervalorizam outros. Então, falei um pouquinho disso, falei como o Bayern é dominante, né, dentro da sua liga e um rolo compressor, né, mesmo com a linha muito mais alta do que a linha do campeonato, ele mesmo assim consegue bater essa linha, coisa que não acontece no Ajax, né, o time que é dominante ali no campeonato holandês, ele não consegue bater as linhas de over, né, quando a gente analisa algumas temporadas. Mostrei também alguns times, né, que são subvalorizados, time que geralmente vem com uma linha muito menor no campeonato, e aí geralmente eles cumprem essa linha, ou seja, são linhas pequenas e dentro dessas linhas pequenas eles conseguem ser time over, né? Time que bate a linha de fechamento ali muito mais no over do que no under. Esse foi o tom da minha palestra e o que eu queria mostrar com isso é que você tem que entender e estudar bastante uma liga, né? Não só nas questões objetivas, como eu mostrei ali, que era o mercado de gols e que eram esses números estatísticos que eu trouxe. Uma outra dica, por exemplo, para quem trabalha com subjetividade, muita gente fala da Série B, né? E a Série B é Série Bingo, né? Para alguns. E quando você vai conversar com essas pessoas, elas trabalham de maneira subjetiva dentro da liga, mas não conhecem o zagueiro da Ponte Preta, o volante do Sampaio Correia, enfim, informações aí que são
relevantes para quem trabalha com ligas subjetivas, aliás, com análises subjetivas em um determinado tipo de liga. Lá eu não falei sobre isso, né, mas já deixo como essa dica aí para vocês também. Então, conhecer as questões numéricas das ligas é importante, né, para quem trabalha principalmente com estatística, e conhecer as questões subjetivas da liga também é muito importante. Então, a preparação antes de começar a trabalhar com essas ligas é fundamental para você obter lucro dentro do mercado, tá bom? Então, as ligas europeias vão começar em breve, né? Em agosto aí começam várias delas, e aí segue como dica para vocês. Bom, depois de mim, falou o Rodrigo Desconze. Cara, 10 minutos para o Rodrigo Desconze foi muito pouco, né? Eu escutaria tranquilamente aí uma manhã inteira desse cara falando, porque ele tem muita experiência, tem muito conhecimento, tem muito acesso dentro e fora das apostas esportivas. Cara, assim, a nata da nata, o top do meio, cara, sensacional. Ele falou lá sobre as questões, né, de movimentação do mercado, como os grandes sindicatos conseguem movimentar a linha, conseguem fazer com que o mercado se mexa ao seu favor, questão de quando eles entram e saem do mercado, por que determinadas odds aparecem, e como apostador, né, que não tem acesso a essas informações que esses sindicatos têm, muitas vezes ficam vendidos dentro do mercado, sem entender por que determinadas coisas acontecem. Ele mostrou determinado tipo de padrão para que algumas pessoas possam identificar, e ficou faltando mais ou menos uns 35 slides aí que ele tinha preparado, porque era muita coisa massa. Espero que o Desconto tenha a oportunidade de mostrar o restante da sua apresentação em algum momento, em algum lugar. Bom, meu amigo Luquinhas Aguiar, cara, sensacional, muita resenha com o Luquinhas no pós-evento, né? Ele trouxe ali a diferença de como trabalhar numa Big League, né? E numa liga menor, né? Numa Small League. Ele falou da Suécia, que é uma liga que ele tem uma lucratividade, então ele trabalha muito mais voltado para informações, e falou da Premier League. Premier League é a liga mais ajustada do mundo, vamos dizer assim, né? Todo mundo sabe o tamanho daquela liquidez e como é difícil lucrar naquele mercado. Então, para as ligas menores, ele deu uma dica muito legal, né, principalmente do futebol europeu ali, ou no futebol asiático, enfim, pelo mundo, falar com brasileiros que jogam essas ligas pode ser uma alternativa, né, ter cuidado nesse tipo de abordagem também, mas se você conseguir isso, você tá um passo à frente aí em algumas informações, e nas grandes ligas, né, é você fazer mais do que as outras pessoas costumam fazer, né? Então, se você quer ter resultados diferente da média, você tem que fazer coisas diferentes ou muito mais do que a média para poder conseguir esses resultados, e foi basicamente isso aí que ele trouxe para a gente. Beleza? Na segunda palestra, no segundo momento ali, ainda pela manhã, a gente teve afiliação e influenciadores, maneiras de rentabilizar dentro das apostas esportivas, que não seja só com suas bets, né? Então, bom, Rodrigo Louco foi o cara que apresentou, né, os demais convidados e levou as perguntas ali principais para que a galera pudesse interagir com o público. E aí tinha lá a Casa de Tips, Sérgio Freitas, PC e o Alberoni, né? Então vamos começar aqui com a Casa de Tips. Na Casa de Tips ele falou do crescimento do seu canal, de como ele rentabiliza com o canal gratuito dele, falou sobre a questão de afiliação, né, e dos projetos que ele faz, dos produtos que ele tem no mercado, e sobre questões ali de qual tipo de afiliação lhe deixa confortável e quais lhe deixa menos confortável, né? Então, CPA, Windshare, então tipos de afiliação. Esse pode ser um tema aí que a gente pode se aprofundar num vídeo posterior, caso seja de interesse de vocês. Bom, Sérgio Freitas, cara, ele tá com a 188bet, né, durante muito tempo. Então, ele falou mais nesse sentido de colar a imagem dele a uma empresa e manter essa fidelidade dentro do trabalho para que seja coerente o que o tipster, o influenciador, o apostador faz com aquilo que ele está indicando para as pessoas fazerem. Então, a fala dele foi nesse sentido, fala que eu concordo bastante, né? Procuro também seguir por esse caminho. O PC aconselhou muitas vezes, bateu muito na tecla das questões das pessoas terem cuidado, né? De onde eles compram, de onde vem determinadas informações, para que muita coisa está sendo vendida e propagada por aí que não é realidade, pessoas que dizem uma coisa e fazem outras dentro do mercado. Ele
bateu muito nesse ponto, né? Falou sobre o projeto dele do Odds Bacana, começou de uma determinada forma, e aí do meio para o fim, a coisa não se enrolou, não se desenrolou como ele queria, porque as pessoas começaram a fraquejar, desistir, colocar outros interesses, enfim. Então foi uma palestra boa também, uma boa conversa entre eles. Foi muito uma palestra, né? Era mais uma questão do Rodrigo perguntar e eles irem respondendo ali coisas pontuais. Angelo Alberoni, ele já trabalhou em muitas casas de aposta, hoje ele está na Betson, se não me engano. Ele falou sobre isso, sobre as questões das casas, né, como elas veem e como elas procuram as pessoas para criar esse tipo de parceria. Falou também sobre as questões e uma falsa moralidade que existe no tipo de parceria, né? Muita gente quer se colocar dessa forma, inclusive houve perguntas sobre isso, né? Pessoas querem se colocar acima do bem e do mal, e isso não existe, né? Tem que ser uma relação de ganha-ganha para todo mundo. Ganha para a empresa, né? Ganha para o influenciador, o apostador, e ganha também para aquele cliente, né, que foi captado através dessas propagandas aí que foram feitas, tá bom? Então, foi mais ou menos isso aí, esse segundo painel. Bom, terceiro painel, saiu um pouquinho do futebol e passou a falar ali de outros, né, esportes. Então, teve o tênis foi apresentado aí pelo Eric Feitosa, né? O Eric Feitosa foi quem comandou esse painel, e aí teve o Thiago Meireles que falou sobre tênis, falou um pouquinho do método que ele utiliza, né, e como pode lucrar, principalmente de forma punter, em jogos de basquete. Depois veio o Pedrão é um cara muito, muito antigo nas apostas, né, um cara que fez muita coisa bacana já dentro do mercado, e ele falou principalmente de como são encaradas as ligas americanas, a questão de dados, a questão de números, e ele deu um insight muito bacana sobre a questão do dinheiro inteligente, né? E um dado que eles levam em consideração muitas vezes é a quantidade de pessoas que estão indo para um lado dentro do mercado, né? E não necessariamente o volume de dinheiro que está entrando naquele mercado. Então, volume é diferente de quantidade de pessoas. Então, o que é que ele quer dizer com isso, né? Geralmente, o volume é um dinheiro mais inteligente, é um dinheiro que trabalha melhor dentro do mercado. Agora, o número de pessoas, geralmente, é um lado equivocado das apostas esportivas. E aí ele deu exemplo de times famosos, né? Por exemplo, como o Flamengo, geralmente por ter muitos torcedores, a grande maioria das pessoas vão para o lado do Flamengo, independentemente da odd, sem pensar muito sobre isso, e muitas vezes esse é um caminho não muito bom para seguir. Seguindo esse exemplo, né, o Flamengo só bateu a linha de handicap no Campeonato Brasileiro 2 vezes até aqui em todos os seus jogos. Uma foi void, se eu não me engano, e as outras foram red. Mas ele falou isso mais do basquete, né? Eu estou trazendo uma tradução aí para o futebol. Bom, sobre corrida de cavalo, quem falou foi o Josué, né? Então ele pediu até para levantar a mão ali quem trabalhava com corrida de cavalo, e foi pouquíssimas pessoas. Quem já apostou em cavalo já foi uma quantidade um pouquinho maior. E ele comentou algumas coisas interessantes, né? O tripé de como ele avalia a questão de ódio. Ele falou sobre agressividade dentro do mercado, né? Ter uma stake mais agressiva, principalmente quando você já está muito consciente daquilo que você faz para realmente ganhar dinheiro dentro das apostas. A gestão de banca inicial, ela deve ser uma questão colocada ali para você se manter dentro do jogo, para você não quebrar. No entanto, para vencer, para ganhar dinheiro realmente nas apostas, você vai ter que ser um pouquinho mais ousado. E aí, muitas vezes, gerar essa gestão de banca agressiva, como ele chamou lá. Então, foi bem bacana também essa participação do Josué nesse painel. Essas foram as impressões aí das palestras da manhã, né? Ainda sobram 8 palestras que teve dentro do curso, e aí eu vou trazer mais 2 vídeos aqui para vocês. Dentro desses assuntos, né, gostaria que vocês comentassem aqui quais são de maior interesse, né, para que a gente possa trazer outros vídeos explicando com mais detalhes algum desses temas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, aquele abraço e até o próximo vídeo.